Web Design é uma extensão da prática do design, onde o foco do projeto é a criação de websites e documentos disponíveis no ambiente da web. O Web Design tende à multidisciplinaridade, uma vez que a construção de páginas web requer subsídios de diversas áreas técnicas, além do design propriamente dito, áreas como a programação, usabilidade, acessibilidade. A preocupação fundamental em Web Design é agregar os conceitos de usabilidade com o planejamento da interface, garantindo que o usuário final atinja seus objetivos de forma intuitiva. A World Wide Web Consortium W3C é o órgão responsável por estabelecer os padrões de desenvolvimento para a internet. Por meio destes padrões, se pode classificar websites de acordo com suas características técnicas, indo além do visual, e navegadores, de acordo com sua capacidade em atender os padrões definidos. O grande objetivo de seguir os padrões da W3C é de possibilitar que a informação veiculada pelo site permaneça independente do dispositivo utilizado pelo visitante e que seja acessível. São programas responsáveis por interpretar o conteúdo de um website, disponibilizando assim a interface com a qual o usuário final irá interagir. O navegador está para o web design, assim como o papel está para o jornal. A grande variedade de navegadores e discrepância entre os recursos fez seus próprios criadores caminharem em direção ao padrão comum. Atualmente é indispensável criar sites segundo os padrões do W3C. No desenvolvimento do site, o HTML deve ser criado seguindo os padrões do W3C, Web Standards, de forma que fique funcional, independente dos dispositivos, TV, celular, impressora, monitor, etc. Apesar de, em tese, não haver a necessidade de testar em diversos navegadores, é um bom hábito testar em mais de um navegador, Firefox, Internet Explorer, Netscape, Opera, Safari e outros, pois o layout do site pode apresentar diferenças em determinados navegadores, e o usuário que navega não entenderá o que está acontecendo. Como todo trabalho de design, é necessário uma análise informacional a partir de um briefing. Detectar corretamente o objetivo do projeto é essencial para um bom planejamento, de modo que as ações sejam tomadas de forma correta. É sempre necessário definir o público-alvo do site, o objetivo, os serviços oferecidos e o diferencial para o público. A partir desse e de outros elementos que sejam especificamente relevantes ao projeto, será definida a estrutura do site, a arquitetura de informação, a tecnologia empregada e o layout. De uma forma geral, embora usualmente possa parecer que a primeira impressão que se tem de um site é o visual, na verdade o visitante busca o conteúdo. Por esse motivo, o primeiro passo estratégico é definir bem todas as informações que o site terá, definir claramente a arquitetura de informação do site e, por último, o design visual do site, que não precisa pular, girar e piscar, a não ser que o que se esteja vendendo é design e imagem, que não se aplica ao meio informacional que é o web, mas ter um aspecto profissional seguindo pelos mesmos conceitos básicos do design, como aproximação, contraste, alinhamento, dentre outros. Há uma diferença conceitual marcante entre design nos meios tradicionais, como no gráfico e o design aplicado na web. Na web, a estética deve ser moldada ao dispositivo que acessa o site, ou mesmo desabilitada, caso não seja necessária no contexto de utilização. No meio gráfico, é possível prever como o usuário final verá a estética do produto. Já na web, isso não é possível, pois a aparência pode e deve mudar radicalmente de acordo com o sistema operacional utilizado, configurações pessoais, navegadores, resolução de tela e dispositivos como celular, TV, impressora, leitores de tela, etc. Por esse motivo, a informação HTML deve trabalhar independente da formatação, CSS, e do comportamento, scripts, que são recomendações do W3C. Existe um leque enorme de ferramentas usadas pelos web designers. Para a construção do código, por se tratar de simples texto, qualquer editor de texto pode servir de suporte para a criação. Entretanto, há programas, tanto gratuitos como de uso comercial, que são amplamente utilizados no mercado, como é o caso do Dreamweaver ou FrontPage. Nesse caso, pouco aconselhável por gerar HTML exclusivamente para o Internet Explorer. Na parte visual, os editores gráficos vetoriais como CorelDRAW ou Illustrator.
de bitmap, Photoshop ou Fireworks. Para animações e recursos dinâmicos, o Flash é o mais utilizado. Em relação ao Flash, deve-se ter o cuidado de usá-lo apenas onde a solução seja impossível de ser reproduzida em HTML. Jamais se usa em menus e áreas de conteúdo, por ser um arquivo binário, não ser acessível e estar em desacordo com as recomendações do W3C. O layout precisa transmitir a informação desejada com eficiência. É preciso que o layout seja um elo de comunicação com o usuário, que sua linguagem seja condizente com o objetivo do site. Conhecer heurísticas de usabilidade é fundamental para se gerar layouts para a web. Cada elemento inserido em um website deve ter um objetivo. A perfeição de um website se atinge quando não há nada a ser retirado e não quando não há mais nada a ser inserido. A maioria dos layouts dos sites da web são feitos em tabelas na linguagem HTML. Entretanto, existem layouts que são completamente produzidos sem a presença de tabela. São os famosos tableless. A estrutura, também conhecida como arquitetura de informação do site, deve contemplar seu objetivo, tornando a experiência do usuário a mais confortável e fácil possível. Chamamos isso de usabilidade. Deve-se planejar a estrutura de forma que o usuário obtenha facilmente a informação ou serviço desejado. Hoje em dia, são inúmeras as formas que um site pode adquirir, e a criatividade continua a ser o grande diferencial na produção de web.